Você já se perguntou o que aconteceria se você passasse 30 dias fazendo bosses em PT? Ou quanto você poderia farmar e se realmente valeria a pena? Então nesse vídeo vou mostrar todos os bosses que matamos e o quanto eu consegui farmar este mês apenas matando bosses todos os dias. Um dia eu me perguntei, o que aconteceria se eu passasse 30 dias seguidos enfrentando bosses em PT? Queria saber o quanto eu poderia farmar e se realmente valeria a pena todo esse esforço. Então eu decidi encarar o desafio e registrar cada passo a passo durante esse mês inteiro. Nos primeiros dias que comecei a anotar, confesso que não foi muito promissor. Até pareceu que não valeria a pena, mas com o passar do tempo, ao decorrer desses 30 dias, as coisas foram mudando e no fim acabei tendo uma surpresa incrível. Mas antes de seguirmos, eu te peço apenas para deixar aquele like aqui no vídeo e se inscrever aqui no canal. E se você gostar do vídeo, comente aqui o que você achou. Fazer esses bosses pode ser muito difícil dependendo do seu level. Em nossa PT, temos o ED e o EK no level 900, 2 RPs no level 800 e o terceiro RP no level 700. E para fazer o Magma Bubble, um dos RPs vai no OMS level 1000. Mesmo com esse level, não fomos capazes de evitar alguns acidentes dentro do boss, ou problemas no caminho, principalmente quando estamos falando dos bosses da livraria, que tem uma mecânica simples, mas que não permite erros. Sem falar que a parte mais difícil é a corrida entre os bosses. Durante esse tempo, enfrentamos o Oberon, Drume, Chimera, The Monster, Brainstealer, Magma Bubble e os mini-boss da livraria. Além da Last Lore Keeper, Last Ferumbras e Last GT. Para fazer essa rotação, demoramos cerca de 1h30 a 2 horas, depende se pegamos filas em algum boss ou algo parecido. A ordem que matamos esses boss variava, pois sempre usamos o slot de boss 3 vezes. Começando no dia seguinte, sempre pelo último boss que matamos, e no dia anterior, fazendo a última troca de slot pagando 100k. Como temos todos os bosses completos, a quantidade de boss points também ficou com uma média acima de 150% entre a PT. Os valores dos itens são referentes aos que foram vendidos em um servidor amarelo não PVP, perfeito para você ter uma média real. Em nossa PT, fazemos uma divisão de 50-50, ou seja, 50% para quem dropa e 50% para os outros integrantes da PT dividirem, com exceção dos mini-boss da livraria, que é full dividido, igualmente para todos. Durante os 30 dias, o Oberon e a Chimera droparam um total de 0 itens. É isso mesmo que você ouviu, 0. Esse Oberon faz no mínimo 6 meses que não dropa nada pra mim. Tenho feito só pela força do ódio mesmo. O Drume dropou um Ion Shield, o Brainstealer uma Eldritch Breaches e o Magma Bubble um Spirit Thorn Ring. Estávamos a mais de 150 magmas sem drop na PT. E finalmente veio o tão esperado drop. O The Monster teve 5 drops, 2 Alchemist Notepad, uma Mutated Skin Armor, 2 Mutated Skin Legs, mas vou te contar, viu? Pensa numa dificuldade que é vender esses itens. A minha livraria são 4 bosses. Neles, 2 podem dropar Epaulette e 2 podem dropar Sturdy Bucks. Acabamos os 30 dias com 8 drops, entre Epaulettes e Sturdy Bucks. Esses itens também existe uma dificuldade enorme de vender, dependendo do seu servidor. Ao longo desses dias, anotei o meu balance dos bosses, incluindo equipamento, joias e itens de criatura, variando de 900 a 2kk por dia, mas sem os valores dos rares. Este valor é apenas o profit, pois os gastos já foram descontados. Juntando os 30 dias, deu um total de 28kk para mim, só com equipes, joias e itens de criaturas. E os rares com os valores separados, deu um total de 74kk. Como tem itens que não foram vendidos a tempo para o vídeo, também não foram adicionados nessa conta. Somando meu balance e a parte dos rares, acabou ficando um profit de 102kk. A média da TC em mundos amarelos está em 45k, dando um total de 2.250 Tibia Coins. Mais ou menos, pois os itens foram dropados e vendidos ao longo desse tempo, sendo atingidos pela variação da TC. Se você for pensar bem, 28kk só em drop básico é um valor considerável, pois já paga prêmio e ainda sobra para comprar itens, mesmo sem os raros. Bom, esta foi a minha experiência dentro de 30 dias fazendo boss. Isso
que não fazemos juntos outros bosses como o da Warzone 4, 5 e 6, Cold War e Rotten Blood, pois levaria um tempo muito maior para fazer. Mas talvez o valor dos drops compense, pois são muito caros, fazendo compensar na minha opinião. Agora que você tem todas essas informações, que tal deixar aquele like no vídeo? Ficou com alguma dúvida? Gostaria de ver algum conteúdo? Então deixa seu comentário e muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Aqui pela o vídeo acabou, mas não